Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar início à nossa penúltima lição, lição de número 9, que se encontra no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 9. Nós vamos falar sobre Josué e a estratégia de se infiltrar dos gibeonitas, um povo de Canaã. Josué, capítulo de número 9. Antes, vou fazer uma rápida oração. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por podermos estar aqui aprendendo a Tua palavra. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para aprender, para guardar e para viver as Tuas Escrituras, Senhor. Nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê o caminho, nos dê a direção, nos mostra, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler aqui uma boa parte do texto, tá? Porque como é um texto muito desconhecido, então é necessário a gente ler as partes principais e para que a gente venha se situar, né? Senão eu vou ficar narrando o texto mais do que falando as verdades sobre ele, tá? Então abra sua Bíblia em Josué capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3, tá? A partir do versículo de número 3. Diz assim o texto. Josué capítulo 9, versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, que é estratégia, tá? Ou de uma forma sorrateira. Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, barris de vinho, velhos, podres e também velhos. E nos pés sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Versículo 6. Foram ter com Josué ao arraial que estava em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, disseram assim, chegamos de uma terra distante, faz, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Zeveus, que é a mesma coisa dos Jebuseus, tá? É o povo de Jebus. Porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos seus servos. Então lhes perguntou Josué, quem são vocês? Da onde vocês são? E responderam-lhe, os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Vamos pular por 11, versículo 11. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram, peguem tudo isso de provisão de alimento e vão para o caminho. Vão e se encontrem com eles e dizem, somos seus servos, faz, pois, agora aliança conosco. Parece que eles estão querendo se converter a Deus, né? Mas não era essa a realidade. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir encontrar vocês. Agora ele já está podre, seco, bolorento. Versículo 13. E esses odres de vinho aqui eram novos quando nós enchemos lá em nossa casa. Porém, já estão velhos. As nossas vestes, as nossas sandálias, que eram novas quando saímos da nossa casa, também já envelheceram, por causa que o caminho era muito longo. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu a eles paz e fez com eles aliança,
e lhes conservou a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Esse texto aqui, meus queridos, vai falar de duas estratégias que os inimigos usam frequentemente, tá, para poder atacar a igreja. Primeiro, Josué, ele estava tendo sucesso militar. Pensam comigo, aquele povo de Canaã já tinha ouvido a história do Deus de Israel, que libertou eles do Egito com mão forte e poderosa, e o Egito era a nação mais poderosa do mundo. Pensa a nação mais poderosa do mundo na sua cabeça. Talvez venha o exército dos Estados Unidos, ou o poder militar dos Estados Unidos. Era o Egito naquela época. E assim como os Estados Unidos pode atacar qualquer nação pequena, que essa nação é indefensável, perto do poder militar americano, assim era o poder militar do Egito com as nações do mundo inteiro. E o Egito já tinha derrotado todas as nações que estavam ali na região de Canaã. Então, quando chega a notícia para o povo de Canaã, olha, tem um povo que era escravo no Egito, mas derrotou os egípcios. E estão vindo para tomar a nossa terra. Imagine o medo que gerou neles. Calma aí. Se nós perdemos para os egípcios e nós estamos aqui sendo subjugados por eles, e esse povo que está vindo aqui para tomar a nossa terra, eles conseguiram vencer os egípcios, o que será de nós? Então, quando eles começaram a ouvir como que Josué estava vencendo todas as nações que ele encontravam do lado de cá do Jordão, antes do Jordão, depois eles ouviram que Josué passou o Jordão com o povo de Israel e eles passaram a seco, numa época de cheia. Imagina as notícias chegando em Canaã. Aí depois eles ficaram sabendo que a cidade mais poderosa de Canaã, que era Jericó, foi derrotada em praticamente um dia. Porque eles lutaram mesmo um dia, tá? Os 7 dias de volta e as 7 voltas, tá? Foram em 7 dias. Mas a derrota mesmo de Jericó foi em um dia só. Então eles derrotaram a cidade mais forte, mais poderosa militarmente de Canaã em um dia. Aí depois eles ficaram sabendo que eles já estavam avançando, derrotaram Ai. Então imagine, essa terra de Canaã, que era uma terra com vários reinos. Imagine, nós temos aqui a cidade de São Paulo, certo? São Paulo nós temos vários bairros, certo? Nós temos aí Guaianazes, Itaim Paulista, Itaquera. Só que naquela época, no mundo antigo, as cidades eram extremamente pequenas. É como se fosse equivalente aos bairros nossos. Então a terra de Canaã era como se fosse São Paulo, e as cidades dentro de Canaã era como se fossem os bairros. Deu para entender? Tranquilo? Então, eram povos pequenos, não eram povos grandes, não tinham muita gente assim. Então, quando eles ficaram sabendo que Josué estava avançando com os exércitos de Israel, eles pensaram, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque se eles irem de cidade em cidade, eles vão derrotar todos nós. Então, vamos tentar nos juntar, o maior número do nosso exército, das principais cidades de Canaã, para tentar juntos guerrear contra os israelitas. Só que veja bem, olha, pensa comigo, isso é uma coisa lógica, tá? Se Israel já tinha derrotado o Egito, você acha que os cananeus, essas 5 civilizações, esses 5 reis dos cananeus que se juntaram para derrotar os exércitos de Israel, eles iam conseguir derrotar? Portanto, a estratégia deles não era em si vencer Israel, era impossível vencer Israel. Israel venceu o Egito, mas a estratégia deles era, se a gente não conseguir vencer, a gente pelo menos vai impedir o progresso. Você entende? A gente não pode vencer, mas a gente pode impedir eles de progredir as demais cidades de Canaã. Essa é uma das principais estratégias que nós vemos do mundo para com a igreja. Olha, irmãos, a igreja foi perseguida e é perseguida há mais de 2000 anos. Você acha que o mundo, as pessoas que odeiam a igreja, você acha que eles não sabem que a igreja é indestrutível? Eles sabem disso. Só que por que eles atacam a gente? Eles não atacam para tentar fulminar a igreja, para tentar destruir a igreja. Eles atacam para tentar impedir o progresso da igreja.
Você entende? Essas ideologias de feminismo, ideologia de gênero, não existe homem nem mulher, somos gênero neutro, você escolhe se você vai ser homem, se você vai ser mulher. E a narrativa deles há um ataque muito forte à igreja, porque é a igreja que fala que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. E eles tentam atacar, mas eles, no fundo, sabem que eles não vão conseguir destruir a igreja. Então, por que eles atacam? Para, pelo menos, impedir o progresso. Tá? A igreja é indestrutível. O povo de Deus é indestrutível. Então, veja bem, quando eles atacam Josué e o povo de Israel, eles sabem que eles não vão conseguir vencer, porque esse exército que eles estão atacando venceu o Egito, que era muito mais poderoso do que esses 5 reinos juntos. Então, se a gente não pode derrotar, vamos pelo menos tentar impedir o progresso ou enfraquecê-los. Isso é uma das estratégias de Satanás. Satanás, às vezes, ele olha para nós, ele sabe que ele não vai conseguir nos desviar. Ele sabe. Satanás sabe. Ele olha e fala, meu Deus, essa pessoa está 20 anos crente. Já passou por tanta coisa. Ele já passou por fome, já caluniaram, já teve problema na família, já teve problema financeiro. E nada disso destruiu essa pessoa. Ou seja, eu não vou conseguir desviar essa pessoa, mas eu posso usar estratégia para guerrear contra ela, para pelo menos impedir o progresso dela na obra de Deus. Vocês entendem como é que funciona? Nem sempre ele vem para destruir. Às vezes ele sabe que ele não vai destruir, mas ele quer pelo menos te parar. Então, esses 5 reis que se juntam, que está aí no versículo de número 1, são os reis dos Eveus, dos Jebuseus, do Líbano, dos Amorreus, tá? São reis, coligação de reis de várias regiões ali de Canaã. Eles se juntam para tentar guerrear contra o exército de Josué. Só que olha como eles vão atacar, olha a estratégia deles para atacar. Olha o versículo de número 2 do capítulo 9, ó. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Repare que a estratégia deles é, primeiro, o líder, Josué. Primeiro líder, Josué. Depois nós nos preocupamos com Israel, que representa aqui o povo. Eles sabiam que nenhum povo se sustenta, nenhum povo subsiste sem liderança. Imagine, milhares de pessoas sem ninguém para dar uma ordem, um comando, uma direção. Facilmente, quando eles tomassem uma cidade sem liderança, na hora de dividir o despojo de guerra, na hora de dividir os tesouros de guerra, ia dar uma briga lascada. Já imaginou, irmão? Tá todo mundo lá, não tem liderança. Aí consegue R$1 milhão em barra de ouro. A pergunta é, quem vai ficar com quanto? Imagine, a briga. Então, um povo sem liderança é um povo fraco. Um povo sem liderança é um povo vulnerável. Então vamos atacar o líder, porque se a gente derrotar o líder, se a gente matar o líder, todo o povo vai ficar fragilizado. É por isso que nós precisamos prezar por intercessão à nossa liderança. Nós precisamos interceder. Porque às vezes você acha que você não precisa do líder. A verdade é que todo mundo tem esse pensamento. Eu não preciso do meu líder. Todo mundo tem esse pensamento. No serviço você já teve esse pensamento. Essa gerente aqui só me atrapalha. Sem ela, meu trabalho flui melhor. Aí a gerente fica 1 semana sem vir trabalhar. Você fica igual uma barata tonta no trabalho. Porque você não sabe o que fazer. A ordem vem dela. Ela que dá a direção do que fazer. Você entende? Não dá para ficar sem liderança. Eles sabiam disso. Então vamos atacar primeiro Josué, depois nos preocupamos com Israel, com o povo. Só que essa estratégia deles nem deu tempo deles colocar realmente em prática. Por quê? Porque dentro da nação de Canaã tinha uma cidade que ficava nas montanhas e era uma cidade extremamente fortificada. Isso aqui é muro, tá? Ó. Vai com o lúdico aí, tá? Era uma cidade extremamente fortificada nas montanhas, chamada
Gibeão. Tá? A cidade de Gibeão era uma cidade que estava numa geografia muito privilegiada. Por quê? Porque eles estavam num lugar alto, era fortificada, a cidade era grande, eles tinham um exército de homens valentes, então era difícil de atacar Gibeão, mesmo o exército de Israel. E o que os gibeonitas eles vão fazer? Olha, preste bem atenção. Os gibeonitas eram um povo que conheciam a lei de Moisés, eles conheciam a palavra de Deus. Isso me choca, sabia? Porque os gibeonitas é um povo ímpio. Os gibeonitas não é um povo que é crente, mas eles conhecem a Bíblia. Que coisa terrível. Eles conheciam a lei de Moisés. E como que a gente sabe que eles conheciam a lei de Moisés? Abra comigo Deuteronômio, capítulo de número 20, por gentileza. Deuteronômio 20. Deuteronômio 20, versículo 10. Olha o que diz, Deuteronômio 20, versículo 10. Quando vocês se aproximarem de alguma cidade para lutar contra ela, ofereçam-lhe paz. Se a resposta dessa cidade é de paz, e se te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e lhe servirás. Agora vamos pular para o versículo 16. Porém, das cidades dessas nações, que é Canaã, que o Senhor teu Deus te dá em herança, vocês não deixarão com vida ninguém. Antes, como te ordena o Senhor teu Deus, vocês irão destruir totalmente eles. Os heveus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Então veja bem, olha o que a lei de Moisés está dizendo. Olha, se vocês se encontrarem com alguma nação no meio do caminho, que não é a nação de Canaã, e essa nação quiser fazer aliança de paz com vocês, vocês farão aliança de paz com eles. Mas quando vocês chegarem em Canaã, na terra de Canaã, vocês não vão fazer aliança com ninguém. Vocês vão matar todo mundo, porque lá onde vocês vão habitar, senão o que vai acontecer? Vocês vão passar a adorar os deuses deles. Os jebuseus conheciam essa lei. Então, e eles estavam na onde? Onde ficava a terra de Jebus? Não era em Canaã? Portanto, se Josué chegasse lá, ia matar todo mundo, certo? Então, a estratégia deles é: vamos mostrar para Josué que nós não somos de Canaã, nós somos de outra região geográfica. E aí, conforme a lei de Moisés, se a gente chegar fazendo aliança de paz com ele, ele vai fazer aliança de paz conosco. E quando ele fizer juramento de paz para nós e chegar na nossa terra, ele não vai poder nos matar. Sabe o que é isso? É outra estratégia que Satanás usa. É a estratégia de se infiltrar no meio do povo de Deus. E ele se infiltra principalmente usando a palavra. Esse é que é o problema. O problema é que Satanás não se infiltra aqui metendo louco. Ele se infiltra aqui usando Bíblia. Esse é que é o problema. Os jebuseus conheciam a Bíblia. Se ele chegar até nós, nós vamos morrer. Então vamos mostrar que a gente é de outra região. E a gente vai se enquadrar na lei de Moisés, fazendo aliança de paz. O que eles fazem? Eles pegam roupa velha, coloca a sandália velha, pegam pão velho e pega vinho velho. E eles dão aqueles tapas na cara, né? Aqui é conjectura minha, tá? Põe um pó de areia na cara, faz uma cara de choro, de melancolia, e aparece lá para Josué assim, ó. Aparece para Josué. Faça, Josué, aliança conosco. Aí Josué fala assim, mas vocês são do meio de nós ou vocês vieram de fora? Quem é vocês? Não, nós somos teus servos. Ouvimos falar do Deus de Israel, do que o Senhor derrotou o Egito, que o Senhor derrotou o rei de Bazã, o Senhor derrotou hoje, o Senhor abriu o Rio Jordão. Nós ouvimos falar, e não só nós que estamos aqui, mas o povo da nossa cidade, os anciões que mandaram a gente pegar esse pão e esse vinho para fazer aliança com vocês. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim, não é só a gente que quer Deus, não é só a gente que quer fazer aliança, a nossa cidade também.
E se vocês estavam aqui na lição de Êxodo, Israel tinha uma missão de evangelização. E Josué sabia da missão de Israel. Então, logo Josué falou, opa, segundo a lei de Moisés, se vier uma outra nação que não é de Canaã querendo fazer paz, nós temos que oferecer com eles aliança de... É isso aí. É isso aí. Só que veja bem, eles usam duas estratégias para se infiltrar. Primeira estratégia que eles vão usar é a estratégia da aparência. A aparência. Eles vão enganar Josué por meio da aparência. Roupa velha, sandália velha, vinho velho, pão velho, aparência abatida. Para mostrar para Josué, nós viemos de uma terra muito distante que não faz parte de Canaã. E a aparência, meus queridos irmãos, a aparência, ela precisa ser observada. Nós precisamos julgar, sim, a aparência. E nós precisamos ter prudência na hora de julgar alguém pela aparência. Seja ela positiva ou negativa. Tá? Porque a aparência aqui gerou uma convicção tão grande no coração de Josué e dos príncipes de Israel que eles acharam que nem precisavam consultar ao Senhor. Porque a aparência daqueles homens falava uma verdade. Mas a aparência, ela engana. Era mentirosa. E nós temos também esse problema, né? Os assembleanos gostam de estar sempre bem vestido, né? As mulheres com o vestido lá no pé, aquela, né? Não mostra nem o pescoço, tem mulher que não mostra nem o pescoço, né, mano? Os homens também com aqueles ternos bonitos, alinhados, barba bem feita, né? E aí tem típico, né? Aquele irmão com aquele cabelinho bem de lado, assim, aquele óculos quadrado, sem armação, né? Você olha e você não enxerga maldade numa pessoa dessa. Você fala, meu Deus do céu, esse cara aí, acho que ele nunca matou nenhuma mosca. Aí quando tu vai ver, o cara bate na mulher. A aparência dele é uma aparência de piedade, linda, maravilhosa. Mas o que está por trás da aparência é algo muito ruim, tá? Então, aí também tem ao contrário, né? Aí o assembleano vai na church, né? Aí vê lá os caras tatuados, de bermuda. Aí já fala assim, é ímpio esse povo aí. Meu Deus, não usa nem terno e gravata. Quando você vai ver o que está por trás da aparência que parece ser ruim dele, é uma pessoa realmente cristã. Então nós devemos tomar cuidado com a aparência, porque a aparência pode nos enganar, e muito. Tá? A primeira estratégia deles foi mostrar uma aparência para poder enganar Josué e os príncipes de Israel. Mas a segunda estratégia também é muito perigosa, porque eles vão usar uma narrativa. Eles vão contar uma história. Nós viemos de uma terra distante e nós viemos porque nós somos já servos do Senhor. Nós somos teus servos. Nós vimos o seu Deus, ouvimos falar deles. Só faltou eles falar assim, olha, a gente quer oferecer até um sacrifício aqui ao Deus de Israel. Tem dois pontos, né? Aquele que está alinhado para mostrar uma aparência e aqueles também que se aparecem de muito miserável. É, que são desleixados. Respeitar um pouco da situação. É isso mesmo. Que é também bem terrível o que acontece, né? Só que, ó, veja bem, a narrativa que eles vão usar é uma narrativa religiosa. Por que uma narrativa religiosa? Porque eles vão falar assim, ó, nós ouvimos falar do Senhor, nós vimos a grandeza dele, nós conhecemos, tanto é que nós viemos para fazer com vocês aliança, é uma narrativa religiosa. É como se eles estivessem mostrando que eles estavam se convertendo a Deus. E aí tem uma coisa aqui que é bem interessante a gente saber, né? Linguagem religiosa só comove o coração humano, não comove o coração de Deus. É por isso que, às vezes, a gente vê aquela pessoa que é tão crente, se ela dá uma topada na pedra, ela, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, né? Aí vê o macumbeiro e fala, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, está repreendido. E sai assim. Achando que isso daí vai mostrar que ela é muito crente. Não. Linguagem religiosa, você só vai conseguir enganar homens. Deus sonda corações. É muito mais do que a linguagem. Muito mais. Só que, tanto é que nem a aparência engana Deus. E Jesus dá uma dica. Jesus vai dizer assim, ó, eu não julgo pela aparência, eu julgo pela reta justiça. Então, o próprio Jesus, ele mostra que a aparência não vai comover ele, porque ele sonda corações. Só que a aparência pode nos comover. A linguagem persuasiva, religiosa, pode nos comover. É por isso que nós precisamos sempre estar alinhados e convictos da direção de Deus. Sempre, sempre. Só que Josué fez isso? Não,
Não fez, porque senão esse texto não estaria nem aqui. Tá? Josué, o que ele fez? Ele olhou a aparência, ele olhou a narrativa religiosa e ele imediatamente fez aliança com os gibeonitas. Só que quando ele fez aliança, os príncipes de Israel fizeram juramento. E deixa eu te falar uma coisa sobre aliança que é muito séria e aqui o negócio vai pegar. Abra comigo Gálatas capítulo 3, versículo 15. Algo que eu aprendi essa semana no devocional. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Olha o que vai dizer, ó. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Olha o que Paulo está dizendo. Por mais que a aliança foi feita entre homens, essa aliança não pode ser revogada e nem pode ser acrescentada nada nela. Por quê? Porque mesmo a aliança que é feita perante homens, é uma aliança feita também perante Deus. Então Deus leva em consideração alianças feitas entre homens. Portanto, quando eles fazem uma aliança com os gibeonitas, eles estão fazendo uma aliança também com Deus e diante de Deus. Isso é muito sério. E aí não dá para revogar. Nem tirar e nem acrescentar. E nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? A gente faz aliança verbalmente com muita gente sem perceber. Sem perceber. Hã? Vou te dar um exemplo. Você está na sua entrevista de emprego, a pessoa pergunta assim para você: você tem problema de chegar aqui em determinado horário? Você sabe que tem, mas você fala que não. Mas você, vou levar. Mas você fez aliança verbalmente. A partir do momento que você se comprometeu, o comprometimento é uma aliança. Outro exemplo, a pessoa geralmente, quando ela está participando, ela está exercendo uma função na igreja, a igreja ora por ela, não ora? Quando a igreja ora por ela e ela se coloca à disposição, ela está fazendo uma aliança com a igreja de que ela vai exercer aquela função a qual ela foi designada. Aí, de repente, essa pessoa daqui a pouco não vem, falta, desleixo, ela não entendeu que a aliança foi feita perante homens, mas Deus estava lá também. Até com aliança, quando a pessoa faz um empréstimo bancário, você assina um documento. Você está fazendo um pacto com o banco. É um juramento. Quando você assina o documento, é você se colocando à disposição. Eu vou pagar. Aí você tem o dinheiro na conta, mas você quer viajar. Aí você pega o dinheiro do pagamento e vai viajar e fica em débito com a dívida. Você não entendeu que quando você fez aquele compromisso, aquela aliança com aquela empresa, você fez uma aliança perante os homens, mas também é válida perante Deus. E tem vários outros exemplos. O leque é gigantesco, tá? O leque é gigantesco. Então, é muito sério isso, tá? É muito sério. Josué, ele faz a aliança, e o problema que ele fez essa aliança é que ele fez essa aliança sem buscar a direção de Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada homem na Bíblia tem as suas virtudes e os seus defeitos. Vou te dar um exemplo. José do Egito, ele viu a mulher nua e fugiu. Davi viu Betseba nua e foi para cima. Só que Josué viu para fazer aliança com os gibeonitas e não consultou a Deus. Mas Davi, toda vez que Davi ia para a batalha ou fazer algum tipo de aliança, ele consultava a Deus. São virtudes e defeitos diferentes. Por quê? Porque esses personagens bíblicos são humanos, não são deuses. É igual eu e você. Eles vão ter virtudes e eles vão ter também defeitos. As suas virtudes vão exaltar o seu nome, mas os seus defeitos vão gerar consequências para ele e para as pessoas que dependem deles também. Tá? Por que eu falo isso? Porque se eu falar aqui para vocês, olha, a importância de buscar a direção de Deus, isso daqui vocês sabem a importância de buscar a direção de Deus. Mas a verdade concreta, nua e crua, é que a gente tomou e vai tomar N decisões sem buscar a direção de Deus e a gente vai quebrar a cara algumas vezes na nossa vida. Essa é a verdade. Não adianta querer passar aqui
um pano. Não. Você já tomou decisões na sua vida e você ainda vai tomar decisões na sua vida sem ter convicção da direção de Deus. E vai quebrar a cara. Só que a questão é, quando você quebrar a cara, não enxergue você como se fosse uma abominação do mundo. Se arrependa, olhe para o texto bíblico e fale, Josué fez isso também. Por quê? Porque ele era humano igual a eu. Eu não estou querendo aqui amenizar o pecado, tá? Mas tem muita gente que ela não consegue perdoar a si mesmo. Tomou uma decisão errada, sem direção, veio consequência, e aí você está no meio do povo de Deus, e o povo de Deus vai te acusar que, vai te acusar mais do que o Satanás. Falar a verdade. O povo, quando vê que você tomou uma decisão sem direção e quebrou a cara, eles vão te acusar mais que o Satanás. E aí a pessoa esmorece, nunca mais ela consegue fazer nada e produzir nada na presença de Deus. Não fique com esse pensamento, porque esses homens aqui eram homens de Deus, mas também falharam em alguns pontos da vida e sofreram consequências, tá? Josué, ele não pede a direção. Mas o pior, olha, tinha Josué e tinha o conselho, os príncipes de Israel. Ninguém teve algum tipo de suspeita dos gibeonitas. Uma coisa é você ser enganado sozinho, outra coisa é ser enganado no coletivo. É muito mais difícil, é várias cabeças pensando. Você entende que às vezes as estratégias de Satanás são tão boas que pode enganar não somente um, mas pode enganar vários. Pode enganar vários. Eles fazem aliança com os gibeonitas. E o que ocasionou a aliança com os gibeonitas? Vejam, eles estavam num lugar baixo. Enquanto ele estava aqui a terra de Gibeão, os israelitas estavam aqui numa região de vale chamada Gilgal. Tá? Eles estavam em Gilgal. E o que eles fizeram? Eles aceitaram, pegaram o pão velho, pegaram o vinho velho, beleza, fizemos aliança, olha, talvez na linguagem deles ainda falaram assim, ó, ganhamos aqui uma cidade para Jesus. Olha que maravilha, ainda se converteram. Só que eles começam a andar, distância de 3 dias, até que eles chegam na cidade de Gibeão. Quando eles chegam na cidade de Gibeão, quando eles olham aquela cidade alta, murada, fortificada, cidade bonita, desenvolvida, quando eles vão puxar a bainha da espada, opa, os gibeonitas, não, essa é a nossa terra. Como assim? A sua terra? Não, mas a gente não fez aliança. Então, a gente sabia que vocês iriam vir, iriam matar a gente. Então a gente fez toda essa estratégia para que a gente pudesse sobreviver. Resultado, olhe comigo aí, versículo 17. Versículo 17. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefirá, Beorote e Kiriat Jearim. Aí são 4 cidades que eles deixaram de conquistar para poder fazer estratégia ou fazer aliança com os gibeonitas. Detalhe, vou te dar a matemática aqui. Sabe qual foi a matemática? Eles trocaram 4 cidades por pão velho e vinho velho. Tudo isso porque não tiveram direção de Deus. A consequência foi drástica, né? Foi drástica. Resultado, vou te dar só um detalhe. Só a cidade de Gibeão era maior e mais rica do que a cidade de Ai. O que era a cidade de Ai? A cidade de Ai foi a primeira cidade onde eles pegaram o tesouro nas mãos, varão. Foi a primeira cidade que eles pegaram o ouro e a prata e falaram, meu Deus, a gente está rico. Imagina, era um povo que vivia no deserto, irmão. Esse povo que vivia no deserto, o pouco de ouro e de prata que eles trouxeram do Egito, eles deram um pouco para fazer o bezerro de ouro e o resto eles deram para fazer os ornamentos do tabernáculo. Ou seja, era um povo que já não via mais ouro, já não via mais prata. De repente eles entram na cidade de Ai e eles veem aquela abundância de tesouro maravilhosa. E eles tomaram posse. E agora eles estão indo numa cidade que tinha mais ouro e mais prata do que Ai. Mas eles não podiam tomar posse. Eles tinham que se contentar com pão velho e vinho velho. Terrível, né? Então, veja bem, e dói, irmão, a consequência dos nossos erros,
a consequência da falta da direção dói. Não vou falar que... Você acha que os israelitas, quando chegaram lá e viram aquela cidade bonita, estrategicamente militar, no alto da montanha, pronta para eles tomar posse, eles não puderam tomar posse, você acha que não doeu neles? Talvez a tribo de Dan falou assim, pô, a gente poderia, toda a tribo habitar nessa cidade. Talvez a tribo de Naftali falou, a gente é menorzinho, nossa, cabia a gente, cabia a Ruben nessa cidade aqui, a gente ia viver tranquilo, fortificado, seguro, mas a gente não pode tomar posse, porque a gente tem que se contentar com pão velho e vinho velho. Então, é amargo, irmãos, a consequência do pecado e a consequência da falta da direção de Deus sempre vai ser amarga nas nossas vidas. Só que isso trouxe um outro problema. Versículo 18, quando a congregação, quando todo Israel viu que eles não iriam tomar posse de 4 cidades por falta da direção de Deus, eles murmuraram contra os príncipes de Israel. Ou seja, a liderança foi abalada. A moral da liderança foi abalada. Isso é muito terrível. Olha, eu vou falar uma verdade aqui para vocês, sem filtro. Tem muito pai que reclama do filho, mas o problema é que as decisões desse pai, com falta de direção de Deus, tirou toda a moral que ele tinha com o filho. É por isso que o filho não respeita ele. Aí você pode vir aqui, pode vir falar com o professor da escola dominical, pode o pastor Jeremias orar, pode o pastor Jefferson Bispo expulsar todos os demônios. Não vai adiantar, não tem força moral. Acabou, jogou no lixo. Tomou tanta decisão sem direção que abalou a família que o filho já não acredita mais nele. E aí não tem como. Você entende? Isso é muito sério. É muito sério. Porque a liderança aqui perdeu a moral. Agora, como que essa liderança aqui, que tomou uma decisão sem ter a direção, vai colocar ânimo no povo para eles lutar contra um monte de cidade que ainda estava por vir em Canaã, dizendo que Deus iria dar aquelas cidades? Como? Eles já não têm mais força moral. A sorte que eles tinham Deus. Isso é o que salva, viu, filho? Às vezes as nossas más decisões, o que salva é Deus. E Deus querer mesmo que tal coisa aconteça na nossa vida, porque se for depender da gente, a gente está perdido. Mas o que rolou aqui, sabe o que foi? Autossuficiência. Muitas vitórias seguidas. Gerou um coração... Não. Calma aí. Deus deu pra gente o rei Og, rei de Bazã, os reis todos desse lado de cá do Jordão. Deus deu pra gente a cidade mais forte de Canaã, que é Jericó. Deus deu pra gente Ai. Então, não precisa de direção não, só vamos. Não precisa de conselho, só vamos. Às vezes, as vitórias trazem mais danos à nossa vida do que as derrotas. Às vezes. Porque às vezes as vitórias, quando está dando tudo muito bem, obrigado, não tem nenhum empecilho, a gente vira autossuficiente. É por isso que a vida do verdadeiro cristão nunca vai ser uma linha tênue. Ai, vitória, vitória, agora é só vitória. Isso é heresia, filho. Não acredita nisso, não. Porque se for só vitória mesmo, você vai achar que você é tão bom, tão bom, tão bom, você não precisa mais de Deus. Autossuficiência. Tem muita gente que é autossuficiente. Tem muita gente que é autossuficiente no ministério. A pessoa prega há muitos anos e ele já sabe como pregar. Ele já conhece o texto. Tem pregação que ele já pregou 30 vezes. Ele sabe de pregar de trás para frente, do lado para o outro. E aí ele vem para o púlpito aqui com aquela autossuficiência. E ele esqueceu que a palavra proferida sem a unção acompanhada é palavra semeada em terra dura. Não vai acontecer nada. Não tem como. Se fosse assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe os maiores sermões que já foi pregado na história da igreja está na internet. O príncipe dos pregadores, tinha um cara que mais de 10 mil pessoas por dia ouvia ele, numa catedral chamada Charles Haddon Spurgeon. Se realmente é só a palavra, só o texto, só a letra, eu pego o sermão do Spurgeon, que atraía 10 mil pessoas, e leio aqui para vocês. Oxe, fez resultado lá, vai fazer resultado aqui? Sim ou não? Só que a questão não é só a letra. A questão é o espírito que impulsa a letra. A questão não é só a palavra, é o espírito que impulsa a palavra.
Então, a autossuficiência é um erro gravíssimo, gravíssimo. Então, muitas vitórias podem estragar mais você do que as derrotas, tá? Autossuficiência, por isso que eles não buscaram a direção de Deus. Só que agora eles tiveram uma outra consequência. Qual é a consequência? Eles tiveram que conviver com o inimigo sem poder guerrear com o inimigo. Já imaginou, filho? Você tem que conviver com o teu inimigo, ele dando risada da tua cara, e você não pode fazer nada porque você fez aliança de paz com ele. É de lascar, né? Fala a verdade. É de lascar. Só que o pior, quando eles fazem isso, olha a atitude dos anciões e de Josué. Eles vão tentar dar um jeito pro problema, né? Eles vão tentar dar um jeito pro problema. Primeiro jeito, os anciões vão tentar, os príncipes de Israel vão tentar dar um jeito. Versículo 21, ó. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam vocês e se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Então, os príncipes de Israel falaram assim, olha, já que a gente não pode matar vocês, então a gente vai dar para vocês trabalho forçado. Vocês vão tirar água e rachar lenha. Pensa comigo, na época não tinha forno elétrico, tá? Era tudo a lenha mesmo. E na época não tinha encanamento da Sabesp, tinha que buscar água no poço. Tudo isso daí era um trabalho que não era muito legal de se fazer. Você tinha que fazer todo dia. Então, os gibeonitas, eles iriam buscar água para o povo de Israel e iria rachar lenha também para o povo de Israel se aquecer. Ou seja, o trabalho pesado ia ficar para eles. Só que o que eles estão tentando fazer aqui é o quê? É maquiar uma consequência de um erro. É maquiar a consequência do erro. Ia ser bom para o povo? Lógico que ia ser bom. Imagine se você morasse em um lugar onde você tinha que ir daqui até o Itaim todo dia buscar água. E ainda rachar lenha para poder fazer sua comida ou se aquecer no frio. É trabalho. Você não ia fazer esse trabalho? Bônus, sim ou não? Mas é só um método para tentar amenizar as consequências do erro. Só que Josué, ele vai mais longe. Josué amaldiçoa. Josué, no versículo 23, vai dizer assim, ó, agora, pois, vocês são malditos. A pior coisa é quando você toma uma direção errada, fora da direção de Deus, aí você adquire alguma coisa que depois você mesmo vai querer amaldiçoar. Porque você viu que, em vez de fazer bem, está fazendo mal para você. É a pior coisa. A pior coisa é você conquistar alguma coisa que depois você mesmo quer se desfazer dela e não consegue, por falta de direção. Só que, veja bem, ó, em tudo isso, o que vai acontecer? Eles vão ser colocados para ser rachadores de lenha para colocar no altar do Senhor, aonde era queimado o holocausto. Então, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Isso daqui não fala que foi Deus que fez, tá? Quem foi que fez foi Josué e os príncipes. Só que eles tomaram uma ação sem direção. Só que agora, para amenizar as consequências, eles vão tomar uma direção que não está escrito aqui, mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que colocou a iluminação na mente deles. Porque no templo, lembra? Levíticos capítulo 6, a chama arderá continuamente no altar. E para a chama arder continuamente no altar, tem que colocar lenha continuamente no altar. E quem é que colocava essa lenha continuamente no altar? Os gibeonitas. Então aquele povo que era inimigo, aquele povo que enganou, aquele povo que envergonhou os príncipes de Israel, seria um povo utilizado por Deus para o elemento principal do culto, que era o holocausto e o sacrifício. Então veja, era um povo que, querendo ou não, eles iriam ter que se envolver com Deus. Querendo ou não. Querendo ou não, eles iriam ver aquilo que muitos israelitas não viam. No lugar, no átrio principal do tabernáculo, era um espaço pequeno. Portanto, não dava para todo mundo entrar ali. Então, tinha gente que entrava ali em épocas, em anos e anos. Demorava anos para ter a oportunidade dela acompanhar ali o holocausto. Pensa comigo. O átrio do tabernáculo era mais ou menos aonde está o irmão, lá de preto, até aqui.
Essa era a metragem do átrio. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Cabe nesse metro quadrado? Sendo que tinha o altar do holocausto, tinha a bacia para purificação. Então não era todo mundo que via ser oferecido holocausto, sim ou não? A maioria do povo só via a fumaça subindo, filho. De longe, ó. De muito longe. Só que os gibeonitas via todo dia o holocausto sendo queimado. Tem noção disso, irmão? Que privilégio! Um povo que não era crente, que enganou, que mentiu, que envergonhou os príncipes de Israel. Era esse povo que iria ver todos os dias o sacrifício sendo queimado sobre o altar. Que privilégio! Que privilégio! É como se Deus estivesse falando assim, ó, já que vocês colocaram eles infiltrados no meio do povo de Israel, sem buscar a minha direção, então eu vou dar para eles o privilégio de ver coisas que vocês não vejam. Vocês não fizeram aliança? Então, era para ser israelita para colocar aqui. Mas no serviço de culto. Coisa que era só para os levitas. Você entendeu? Deus, ao invés de retribuir com ira, ele retribui com graça sobre os inimigos. Não é porque é Josué, que é o príncipe de Israel, que ele vai pesar. Não, ó. Deixa eu te falar uma coisa. O povo de Israel era um povo muito ciumento. Muito ciumento para com Deus. Por mais que eles caíram na idolatria várias vezes, mas eram muito ciumentos. Eles se vangloriavam do seu Deus. Só que agora o seu Deus tinha um altar alimentado por um povo que não era israelita. Pensa o tapa na cara. Pensa comigo, o tapa na cara, que não era. Então, é a forma com que Deus faz, tá? Para mostrar para o povo as consequências de viver uma vida sem a sua direção. Pior do que não tomar posse das cidades, pior do que trocar 4 cidades por pão velho e vinho velho, é o povo que te enganou ter privilégio diante de Deus que você mesmo não tem. Essa é a pior consequência, pelo menos para mim. Só que veja bem, ó, esse povo que agora está infiltrado no meio do povo de Israel vão gerar um problema muito sério. Por quê? Lá nos tempos de Saul, querendo dar uma de justiceiro também sem direção de Deus, o que Saul vai fazer? Saul provavelmente pegou o livro de Josué e falou, opa, calma aí, esse povo aqui não é israelita e está oferecendo sacrifício, está colocando lenha, fazendo serviço sacerdotal, alimentando o altar com lenha? Não, está errado. Vamos tirar esse povo do meio de Israel. O que Saul fez? Matou uma pancada de gibeonita. Aí, e Deus só olhando, né? Deus falou, tá bom, Saul. Saul morreu, veio Davi. No meio do reinado de Davi, Deus mandou uma seca. Se eu não me engano, foi 3 anos. Davi, que não é bobo, 1 ano de seca era normal no Oriente Médio. 2 anos já não era normal. 3 anos, aí só pode ser juiz de Deus. Não tem como. O que Davi vai fazer? Ele vai consultar a Deus. E aí, o que está acontecendo? Ele pega os oráculos, que era o Mim e Tumim, e ele vai consultar a Deus perante os sacerdotes. E aí Deus fala que não choveu, e eles estão passando por seca de 3 anos, porque Saul matou os gibeonitas. Ou seja, uma aliança que tinha sido feita mais de 250 anos antes, ainda tinha validade naquele período de Saul e Davi. O que significa que o erro de Josué e dos príncipes de Israel trouxe consequências para as gerações futuras. O problema da gente errar não é a gente só sofrer a consequência, é as gerações depois de nós sofrer a consequência do nosso erro. Já imaginou? Como é que você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrado? Porque todo Israel lembrou de Josué e dos príncipes de Israel, no meio da seca, quando Davi anunciou isso para o povo, dizendo, nós só passamos por isso porque lá atrás, Josué, que tinha comunhão com Deus, tomou uma decisão sem direção. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. E o capítulo 9 termina dessa forma. Essa forma meio trágica. Essa forma vergonhosa. Mas como Deus é bom, Ele não deixa o seu povo envergonhado. Deus é bom, irmãos. É muito bom. O
Capítulo 9 termina com vergonha, mas agora no capítulo 10, Deus vai retomar a moral de Israel, da liderança de Josué e da liderança dos príncipes de Israel. Porque o que vai acontecer? Lembra que eu falei que os 5 reis tentaram atacar Josué, mas eles não chegaram a efetivar o ataque no começo? Agora, quando eles ficam sabendo que os gibeonitas fizeram aliança com Josué, e lembra, a cidade de Gibeão era uma cidade alta, fortificada, com homens valentes, e era uma cidade grande. Portanto, se Gibeão fez aliança com Josué, então, ao invés de enfraquecer, Josué estava se fortalecendo. Consegue entender uma lógica aqui? E aí os reis de 5 cidades falaram assim, não, nós temos que atacar quem? Josué? Claro que não. Eles sabiam que eles não iam conseguir com Josué. Vamos tentar atacar Gibeão. E eles sobem para ir atacar o Gibeão. 5 reinos. Eles vão subir para tentar atacar Gibeão. Quando eles vão atacar Gibeão, qual era o motivo deles atacarem Gibeão? Qual era o motivo? Por que eles estavam indo atacar Gibeão, esses 5 reis? Acabei de falar. Já esqueceram? O que Gibeão fez para ele ser atacado? Hã? Não, ele não fez aliança com Josué. Eles só estavam sendo atacados porque eles fizeram aliança com Josué e aliança com Deus. Então veja bem, o que gerou o ataque a Gibeão? O que gerou a retaliação de Gibeão? Fazer aliança com Deus e com seu povo. Deixa eu te falar, é impossível fazer aliança com Deus e não fazer aliança com seu povo. É impossível falar que tem aliança com Cristo e não ter aliança com a igreja, que é o corpo de Cristo. Só que toda vez que alguém decide fazer aliança com Deus e com seu povo, ele tem que se preparar para retaliações dos inimigos. Sempre. O que gerou a retaliação dos 5 reis atacar Gibeão foi o fato que eles tinham feito aliança com Josué e com o povo de Israel. Então, veja bem, a retaliação sempre vai ser algo que vai aparecer na vida de quem faz aliança com Deus e com seu povo. Só que aqui tem uma questão muito interessante. Quando eles atacam a Gibeão, eles não estão atacando agora só uma cidade que tem um exército. Eles estão atacando uma cidade que tem um exército, mas tem por trás dela o Deus que é o rei de todos os exércitos. É por isso que, se a aliança que você tem com Deus está trazendo retaliação para você, chame aquele com quem você tem aliança para guerrear por você. Porque eles só se livraram dessa guerra porque Deus guerreou por eles. Isso é uma das principais virtudes de ter aliança com Deus e com o seu povo. Quem tem aliança com Deus e com o seu povo, quando recebe ataques do inimigo, pode chamar Deus para a guerra. Quem não tem aliança, não tem a quem recorrer. Mas quem tem aliança pode convocar o general de guerra para guerrear por eles. E é isso que os gibeonitas fazem. E eles vão buscar a ajuda de Deus através de Josué e do povo de Israel. Quando eles são cercados pelos 5 reis, eles vão buscar ajuda com Josué. E vocês imaginam como que eles buscaram ajuda? O que eles fizeram? Mandaram um WhatsApp, um e-mail, um torpedo? Como que foi? Como que vocês imaginam que foi que eles pediram ajuda? Vamos lá, meu povo. Nada? Nada em mente? Tocaram trombeta? Lembra que eles estavam numa distância de 3 dias, tá? 3 dias. Aonde estava o exército de Israel, em Gilgal, até Gibeão, 3 dias. Mandou um mensageiro, com uma carta. E na carta provavelmente estava dizendo: sobe apressadamente, livra-nos e ajuda-nos. 3 palavras para mostrar o desespero que estava os gibeonitas. Só que veja bem, o mensageiro demorou 3 dias para ir, e depois Josué demorou mais 3 dias para chegar em Gibeão. 6 dias. 6 dias até Josué chegar na guerra. Só que, veja bem, Deus é tremendo, né? Por quê, irmãos? O lugar onde está a cidade de Gibeão, que era um lugar alto e fortificado,
era um lugar que não era fácil, mesmo com você com um exército muito grande, não era muito fácil você invadir. Então o que eles faziam? Eles faziam um cerco, certo? E tentava cortar o suprimento de água e de alimento para aquela cidade ir se rendendo. Porque era praticamente impossível. Se você tentasse invadir Gibeão por debaixo, você ia tomar flecha até umas horas aqui. Era muito difícil. Não tinha como. A única solução é fazer o cerco e esperar o suprimento deles acabar. Cidade fortificada, por isso que era boa essa cidade fortificada. Porque não tinha como você invadir. Se você tentasse invadir, imagine, enquanto você está subindo, tá os flecheiros lá. Acabando com os caras. Só que, veja bem, o que vai acontecer? Isso, a geografia da cidade, dava condição para eles esperarem 6 dias até vir a ajuda de Josué. Que coisa maravilhosa. Só que quando Josué fica sabendo que eles estão sendo atacados, e ele vai para a guerra, olha o que Deus vai dizer para Josué. Veja bem. Olha o que Deus vai dizer para Josué. Versículo 8 do capítulo 10. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. Olha que coisa maravilhosa. Josué, ele teria que vencer esses 5 reis de qualquer forma, sim ou não? Esses 5 reis estavam em Canaã, portanto ele teria que ir de cidade em cidade para conquistar. Só que agora Deus entrega esses 5 reis de uma vez só nas mãos de Josué. Ou seja, Deus encurtou o caminho. Você tem noção da graça de Deus tão grande? Josué errou. E o que Deus fez em contrapartida? Deu 5 reis de uma vez para Josué e seus exércitos. Só que tem mais. Josué, quando ele chegou na guerra, iniciou a guerra, só que Deus estava guerreando junto com eles. E a Bíblia diz que Deus mandou um barulho de pavor. Era como se fosse uma trombeta tocando. Ninguém tinha trombeta. Então, de onde que veio a trombeta? E isso gerou um pavor nesses 5 reis. Esses 5 reis tentaram fugir, descendo a montanha de Gibeão. E Deus enviou pedras que mataram somente o povo dos 5 reis. Agora pensa comigo, é uma lógica, tá? Chega aí, Bruno. Tá aí o Bruno descendo a montanha aqui, ó, guerreando, ó. Certo? A gente tá aqui, ó. É lúdico, tá? Tá guerreando. Aí Deus manda a pedra. Só que a pedra só cai no Bruno e não cai em mim. É lógico que eu não vou ser o ímpio, né, Bruno? Tá de brincadeira, né? Você já imaginou um negócio desse, irmão? A pedra cai e não cai em nenhum israelita. As pedras só caiu nos exércitos dos 5 reis. Como isso? Era Deus mostrando assim, olha, eu fiz vocês andar 3 dias para socorrer Gibeão, mas na verdade eu nem precisava do exército de Israel para socorrer Gibeão, porque para quem eu tenho aliança, eu mesmo guerreio a favor dele. Para quem Deus tem aliança, ele mesmo se intromete nas guerras, irmãos. É por isso que quando você tiver com guerra na sua vida, seja espiritual, seja física, seja pessoas te perseguindo, tenha a convicção de que você serve um Deus e você tem aliança com Ele. Chama Ele para a guerra. Chama Ele para a guerra. Deus guerreia agora contra os exércitos dos 5 reis. E o texto bíblico vai falar no verso de número 11 que Deus matou mais soldados inimigos do que as espadas de Israel. Era como se Deus estivesse falando assim, essa guerra aqui é minha, tá? Não tem mérito nenhum com vocês. Só que veja bem, olha, era dia, certo? Os exércitos inimigos estão fugindo. Quem veio atacar estava fugindo. E eles estavam fugindo para onde? Para várias cidades ali em Canaã. Agora, uma pergunta. Josué já tinha ido nessas cidades? Ele conhecia a geografia dessas cidades? Não, ele nunca tinha ido. Só que, veja bem, ia escurecer. E qual é o problema, meus queridos? O problema é que uma das principais estratégias militares é você conhecer a geografia do lugar onde está sendo a guerra. Até hoje é assim. Antes, para eles mandar aquelas bombas lá no Líbano, não, no Líbano não, no Irã,
eles têm que conhecer a geografia do Irã. Eles têm que saber onde está a base do Irã, onde estão as bombas do Irã, onde estão os exércitos do Irã, entendeu? Toda guerra envolve conhecimento geográfico. Só que Josué está indo perseguindo eles, está escurecendo e ele não conhece a geografia do lugar. Se já é difícil você guerrear no claro sem conhecer a geografia, imagine no escuro. Então, o que Josué faz? Ele sabia que Deus iria dar os inimigos em suas mãos, sim ou não? Então ele junta a vontade de Deus com uma oração. Josué ora, o sol para e a lua para. A oração de Josué não foi uma oração pedindo, ele deu ordem. Você já teve tanta convicção da vontade de Deus que você não ora pedindo, você já ora ordenando. Você imaginou um negócio desse? Foi uma ordem. Olha o que ele vai dizer, ó. Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Meu Deus do céu. Ele não perguntou, ele não falou assim, Deus, faça isso. Deus, pode? Não, ele já deu a ordem direto. Pá! Ele estava tão convicto de que Deus iria dar aos seus inimigos, que a oração dele não foi um pedido, foi logo uma ordem direta. Só que veja bem, ó. Por que Josué tinha essa convicção? Porque ele sabia que a sua oração estava vinculada com a vontade de Deus. E eu quero te falar uma coisa com muita convicção. Tinha um homem chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um dos principais missionários a evangelizar o país da China. E Hudson Taylor, ele fala uma frase que muito me impactou a minha vida a primeira vez que eu ouvi. Ele diz assim, se você está orando e a sua oração é por uma causa justa, não cesse de orar, porque Deus, de forma alguma, vai ir contra o seu caráter e não atender a sua oração. Se a causa é justa, você tem convicção de que é a vontade de Deus, então não pare de orar. Até Deus te ouvir. E o próprio Jesus nos ensina isso. Lembra da viúva que se apresentou diante de um juiz iníquo? A causa dela era justa ou não? Era! É por isso que ela importunou até ser atendida. E Jesus, depois que ele ensina a sua perseverança da oração, ele vai soltar uma frase. Será que na vinda do Filho do Homem achará tal fé em Israel? Olha a frase que Jesus solta no final, hein? O que Jesus está dizendo é, será que vocês realmente têm convicção da minha vontade a ponto de orar e perseverar até ser atendido? É isso que ele estava dizendo. Então, a sua perseverança vai mostrar o seu conhecimento da vontade de Deus. E se você conhece Deus e sabe que Deus quer muito fazer isso na sua vida, não pare de orar até Ele realmente concretizar. Só que veja bem, para nós encerrarmos aqui. Josué dá ordem para o sol e para a lua. Só que o sol e a lua, na cultura de Canaã, eram deuses. Quando Josué dá ordem para o sol e a lua pararem, para os cananitas, eles estão olhando e estão dizendo assim, calma aí, esse homem aí é tão poderoso que ele consegue ludibriar, manusear, ordenar os nossos deuses. Já imaginou? Deus não somente aqui, meus queridos, Deus não somente aqui está dando uma vitória para Israel, mas Deus está dando uma mensagem de soberania para todos os demais povos de Canaã. Os seus deuses são tão fracos que são parados por um único homem meu. Tem noção disso? Eu não preciso nem intervir. Um único homem meu dá conta dos seus deuses. Já pensou nisso? E deixa eu te falar uma coisa. Deus às vezes usa a gente. E Ele não usa a gente simplesmente porque você é bonitinho, porque você orou muito, você é muito consagrado. Quase um semi-anjo. Não. Deus muitas vezes vai usar a gente com poder e grande glória para mostrar para quem é incrédulo nele o que Ele pode fazer na vida e com a pessoa que é fiel à sua aliança. Teve um homem, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, e ele chega para Charles Finney. Charles Finney foi um grande avivalista americano, né? E esse homem estava num culto onde estava Charles Finney, dentro de uma fábrica. Esse culto era numa fábrica. E esse homem estava pregando, e ele olha para Charles Finney e ele fala assim,
Deus ainda está para mostrar o que ele pode fazer com um homem só, cheio do Espírito Santo. Aquela frase impactou a vida de Finney, a ponto dele depois virar um dos maiores avivalistas que houve ali na região dos Estados Unidos. Então, veja bem, Deus não precisa de muito, Deus precisa de um só para impactar toda uma cultura. Toda a cultura de Canaã, quando ficou sabendo que um homem parou os seus deuses, foi impactada. E Deus quer usar a gente também para impactar a cultura desse mundo. Deus não quer usar só você na igreja. Deus quer que as suas ações fora da igreja impactem também a cultura do mundo. Só que o que é mais lindo aqui é que depois que Josué pelejou, cercou, venceu eles, os 5 reis abandonaram os exércitos, foram para uma caverna. O povo de Israel ficou sabendo, colocou uma pedra numa caverna. Depois Josué pegou esses 5 reis, colocou diante dos príncipes de Israel, e ele falou assim para os príncipes de Israel: ponha os pés nos pescoços deles. E aí Josué vai dizer assim, não tenham medo, sejam forte e corajoso, porque assim como Deus colocou o pescoço desses reis debaixo dos seus pés, Deus tem dado também essa terra por herança. Repare que uma das maiores honras militares é você matar o rei da nação inimiga. Só que Josué pega a maior honra militar e ele poderia matar os 5 reis e falar assim, eu matei os 5 reis. Mas ele já tem moral. Deus já recuperou a moral dele. Então agora ele vai recuperar a moral dos príncipes de Israel. Ele vai falar, vocês, minha moral já está ganha. A gente venceu a guerra, mas agora eu vou recuperar a sua moral. Põe o pé no pescoço deles. Tá vendo? É como se ele estivesse dizendo assim, nunca mais vamos tomar uma decisão sem a direção de Deus. Porque com a direção, os inimigos estão com o pescoço debaixo dos nossos pés. Sem a direção, a gente está fazendo aliança e deixando o inimigo se infiltrar no meio de Israel. E veja bem, Josué no começo, ele ouviu, seja forte e corajoso, de Moisés, de Deus e do povo. Só que agora é ele que vai falar, seja forte e corajoso. Só quem transmite a convicção da vitória é quem já teve experiência com essa vitória. Só quem consegue transmitir algo de Deus é quem já teve experiência com Deus, não tem como. Então Josué estava dizendo, seja forte e corajoso, porque um dia eu tive medo como vocês, mas agora eu reconheço que eu sou um homem vitorioso e eu quero que vocês sejam também. O verdadeiro líder, ele não vai querer destaque, mas quando chegar no ápice do destaque, ele vai trazer os seus liderados e vai falar, vem aqui, vem brilhar junto comigo. E ele edifica também o outro. Então veja bem, o que começou trágico no capítulo 9, termina com uma vitória militar terrível, com o sol parando, com Deus mandando uma mensagem para a cultura de Canaã e com Josué colocando literalmente gás em todos os líderes de Israel. Então pensa comigo, quando você olhar os seus erros, quando você olhar as consequências de você não ter tido a direção de Deus, tomar uma decisão e errar, pensa comigo, você está no capítulo 9, mas não é o final. Deus restaura no capítulo 10. Então não esmoreça, não caia, não murmure, não retroceda, porque o capítulo 9 é um capítulo que praticamente todo mundo vai passar. Ou já passou. Mas o capítulo 10 é só para aqueles que perseveram, naquilo que Deus tem de convicção para nós. E certamente Deus vai nos honrar como honrou esses homens pecadores. E Deus gosta disso, irmãos. Deus gosta de honrar pecadores. Parece uma loucura isso, né? Mas Deus gosta de honrar pecadores. Porque se Deus honra pessoas que são boas, eles nunca vão atribuir essa honra a Deus. Mas quando Deus honra pecadores, esses pecadores, eles não têm a pachorra de trazer essa atribuição para eles, porque eles sabem que é fruto simplesmente da graça de Deus. Amém? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Das duas, uma, como eu costumo falar no seminário. Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Deus abençoe, viu? Bruno?